Falar de saúde agora com um alerta, hein, gente? Cascavel confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos. A doença, que é causada pelo vírus Monkeypox, é transmitida aí do paciente que é infectado em contato com outras pessoas. A gente vai conversar com o Lucas, que está na 10ª Regional de Saúde aqui em Cascavel, tem mais informações para a gente. O que se sabe é que a confirmação se deu em um homem e que ele está em isolamento há mais de 10 dias. É isso, Lucas? Rodinei, é isso mesmo. Se trata de um homem que tem a faixa etária de 30 a 39 anos, segundo a Secretaria de Saúde. Esse homem está isolado desde o dia 29 de julho e, segundo a própria Secretaria de Saúde, o estado clínico dele é considerado estável. Então, esse homem permanece em isolamento e sendo monitorado pelas equipes da Secretaria de Saúde. Mas para a gente falar melhor sobre esse caso, o primeiro caso confirmado aqui em Cascavel da varíola dos macacos, a gente está ao lado aqui da doutora Lili Marmori, que é diretora da 10ª Regional, da 10ª Regional aqui de Cascavel. Doutora, um caso que chama a atenção, o primeiro caso confirmado em Cascavel da varíola dos macacos. Boa tarde, é verdade, é o nosso primeiro caso confirmado, embora seja um caso importado, porque durante a investigação, o histórico desse paciente é deslocamento para o local onde já está havendo a transmissão. Ele esteve alguns dias em São Paulo, voltou. Depois de alguns dias aqui ele começou a apresentar as lesões de pele, procurou uma assistência, foi suspeitado a doença, né, a varíola dos macacos, e ele já começou a tratar e a recomendação de ficar isolado. Na confirmação do caso, agora laboratorialmente, se mantém essa recomendação de ficar isolado até desaparecerem todas as bolhas, as vesículas, as lesões de pele. Clinicamente ele está estável e também a preocupação da vigilância em saúde é acompanhar os contatos desse caso, sejam residenciais, no trabalho, enfim, acompanhar também para ver se nós não temos nenhum outro caso. Dos demais casos que a gente tem tendo ao longo do tempo, desde que foi declarada uma doença de novo de importância sanitária, todos que foram descartados, tranquilo. A gente ainda tem alguns em aguardo de exames e esse caso é considerado importado como o primeiro caso aqui da nossa regional. As pessoas precisam ficar atentas principalmente aos primeiros sintomas, né? Porque como é uma doença contagiosa, né? Logo que se observar já esse início dos sintomas, a pessoa já deve ficar em isolamento para garantir, não sabendo ainda se é varíola dos macacos ou não. Porque as lesões de pele, elas podem confundir com outras patologias. E não é uma doença que vá se restringir a uma idade, a um grupo, não, ela pode atingir todas as pessoas de todas as faixas etárias. Então é importante ficar observando, primeiro, se eu estive em local onde está tendo a transmissão. Segundo, se eu, a partir desse momento, tenho algum tipo de lesão de pele ou início de febre, mal-estar, às vezes sintomas gastrointestinais, mas principalmente as lesões de pele. Nesse caso, sempre é necessário, é recomendado procurar uma assistência médica, um diagnóstico, né? E aguardar o resultado do exame que vai descartar ou confirmar. Para os dois casos, a gente tem as orientações corretas. Doutora Lilimar, muito obrigado por atender a gente. E mais cedo, o pessoal da Secretaria de Saúde aqui de Cascavel falou sobre esse caso confirmado e disse também que existem outros casos considerados suspeitos aqui na cidade. Vamos acompanhar o que disse a diretora da Vigilância Epidemiológica. Nós temos sim, né, mais 4 casos que estão sendo monitorados, né? Tínhamos mais 2 que já foram descartados. Então, no total, né, são 7 casos, 1 confirmado, 2 descartados e 4 que estão sendo monitorados e investigados. Chama outra sonora, né? E a gente também teve hoje pela manhã uma entrevista, ainda do pessoal da Vigilância Epidemiológica, falando sobre os casos suspeitos aqui na cidade e dizendo ainda sobre esse período de transmissão da doença. Vamos acompanhar a entrevista.
O período de transmissão da doença ele é em torno de 2 a 4 semanas, mas ele pode persistir enquanto houver lesões. Então, o que a gente tem orientado hoje no nosso protocolo é um isolamento de 10 dias, né, a partir da data que iniciam os sintomas, e esse paciente deve ser reavaliado pelo serviço de saúde para ver se ainda tem lesões, o estágio das lesões. Ele só será liberado do isolamento, né, só parar de transmitir a doença quando as lesões caírem completamente. Era exatamente essa pergunta que eu tinha a fazer à doutora Lilimar Mori, da 10ª Regional de Saúde, alocada aqui em Cascavel, agora 12h10, Lucas, é sobre esse prazo, esse período de isolamento. A gente viu esse paciente, então, aqui de Cascavel, deve seguir o protocolo de ficar 10 dias, né, isolado, mas isso também pode aumentar esse período. E esse isolamento é total, ele não pode ter contato com ninguém. A exemplo lá do começo da pandemia da Covid-19, em que alguém com a doença, literalmente, ela recebia tudo em casa, num quarto, né? Ela ficava isolada em um quarto, em um espaço ali, ela recebia tudo e tudo muito bem higienizado. Esse é o mesmo molde, então, dessa nova doença que a gente está convivendo agora? Valdinei, vou repassar a pergunta aqui à doutora Lilimar. Doutora, o Valdinei questiona sobre a questão do isolamento, né? Ele deve ser um isolamento total, essa pessoa não deve ter contato com ninguém. Qual que é o período, mais ou menos? Deve ser em torno aí de 10 dias. E é mais ou menos o que a gente tinha lá no início da pandemia, quando as pessoas ficavam isoladas e não tinham contato com ninguém, justamente por conta desse risco de contaminação? As várias formas de contaminação, elas exigem atitudes de precaução. Se for respiratório, você vai isolar esse paciente respiratório do contato com as outras pessoas, vai usar máscara e etc. No caso da varíola dos macacos, o vírus está no líquido que está nas lesões de pele. Quando ela rompe, eu posso passar para outras pessoas. Vai pegar assim? Não, tem que ter contato, tem que ter uma aberturinha, ou o vírus vai ser respirado. Ele pode ter o vírus, né, próximo, esse contato muito próximo pode fazer com que ele vire um aerossol e eu acabe inspirando ou respirando esse vírus. Entre o contato com um paciente até a evolução final, em geral, os casos benignos, 1 a 3 semanas. E você conta o período de isolamento até desaparecer todas as lesões. Eu não tenho mais lesão, eu não tenho mais forma de transmissão. Essa é a recomendação. Isso vai variar de paciente para paciente. É importante dizer que a gente começou a encarar isso como uma doença rápida, benigna. Não é. Ela já causou óbitos no mundo. Ela se espalhou muito rápido. Então, na dúvida, se eu tiver lesões na pele que apareceram de uma forma rápida, procure uma assistência e um diagnóstico. Doutora Lilimar, mais uma vez, muito obrigado. E a doutora Lilimar falava, né, dessa questão que é uma doença mundial. Só trazendo o panorama aqui do nosso estado, já são 52 casos confirmados de pessoas contaminadas pela varíola dos macacos, a maioria sendo na cidade de Curitiba. E aí tivemos a confirmação ontem de novos 16 casos que fazem parte aí desses 52, tendo um aqui em Cascavel. E mais de 90 casos suspeitos ou investigados só aqui no Paraná. Valdinei. Obrigado, meu irmão, pelas informações. Alerta aí, né, Lucas? Obrigado também à doutora Lilimar por atender a nossa equipe e falar sobre essa situação toda vivida aqui em Cascavel, sem motivo para pânico, obviamente, mas há necessidade de prestar atenção, de ficar atento, especialmente se lesões, se erupções aí surgirem na sua pele. 12h agora 13 minutos.